Bom, oitavo ano. Então, vamos estudar um assunto bastante importante, que é sobre a organização do corpo humano. Como o corpo humano é organizado. Então, é um assunto muito interessante, né, da gente conhecer. Vocês têm no livro didático de vocês esse assunto. A gente vai pegando os pontos importantes, né, para exploração. Então, começando aí na questão da organização do corpo humano, onde temos a seguinte situação. No corpo humano, existem diferentes tipos de células. Então, a gente já estudou, né, que nosso corpo ele é formado por células, né? Aliás, somos formados de prótons, nêutrons e elétrons, cargas essas que formam os átomos, né, que se transformam em moléculas. Aí nós temos a água, né, que é importante para a nossa existência, né, a constituição tanto dos seres animados por vida como dos seres inanimados de vida. Nós somos seres vivos porque somos seres formados de células. E são variados tipos de células no nosso corpo. Nós somos seres pluricelulares. Então, por ser pluricelulares, nós somos seres complexos, mais complexos. Existem seres unicelulares, que são seres formados por uma única célula, e seres pluricelulares formados por muitas células. Então, somos constituídos, né, de muitas células, diferentes células. Aí, veja só, como somos formados por diferentes células, como as que secretam substâncias que as transformam em gases, as que protegem o organismo contra doenças, as que revestem o corpo, entre outras. Então, nós temos as células que vão proteger nosso corpo contra as doenças. Nosso corpo, ele já desenvolve, né? Ele deve desenvolver a imunidade a partir do bom funcionamento das células. Então, a vacinação, ela contribui para essa imunidade, né? Fortifica, fortalece. Que nem todas as pessoas são iguais. Então, elas têm a ação de expulsar seres estranhos do nosso corpo, essas células. Então, ela nos protege. Elas protegem contra as doenças, elas revestem o corpo da gente, como nosso corpo é revestido todinho por células, só que a gente não consegue ver a olho nu, né? Precisa de ajuda de um equipamento tecnológico para poder ter, né, melhor observação. Aí vem um tecido. Um tecido é formado por células semelhantes que desempenham a mesma função. O tecido muscular, nós temos, né, nosso corpo, né, tem o tecido. Aí tem o tecido muscular, é, por exemplo, é constituído de células especializadas em se contrair, participando dos movimentos do corpo. Então, nós temos, aqui estamos falando do tecido muscular, né? O tecido que se contrai, né? Então, são células semelhantes, né? Para fazer tal ação. Um órgão é formado por tecidos diferentes, o órgão. Enquanto o tecido, né, é formado por células iguais, né, que a gente faz o movimento e tudo mais, nós temos o órgão que já é formado por diferentes células. O órgão é a unidade anatômica e funcional, presente apenas em organismos pluricelulares. Então, os órgãos só vai estar nos seres que são formados por muitas células, ou seja, os seres complexos, que no caso, como eu disse, os animais vertebrados, que possuem vértebra, né? O coração é um órgão composto de diversos tecidos, sendo o principal deles o tecido muscular cardíaco, que permite a esse órgão bombear o sangue para as demais partes do corpo. Então, o coração, ele é o órgão, todos os órgãos são importantes, os órgãos são todos vitais, mas ele é o mais, né, importante de todos. Por quê? Porque ele faz o sangue movimentar todo o nosso corpo. Então, através dele é secretado, né, tudo que acontece, né, no nosso meio, tudo que a gente alimenta, né, o coração é quem contribui, né, faz com que ande por todo o nosso corpo, que é o sangue, né? Ele bombeia o sangue. Então, se o coração parar, a gente morre. Tanto que a primeira coisa que é constituída em nós é o coração. Então, no coração está a fonte da nossa existência.
todos os sentimentos, toda a nossa vida, digamos assim, a nossa alma, né, ela está dentro dessa caixinha chamada coração. Então, o coração é um órgão de extrema importância. Você morre, o cérebro ele pode parar, você pode morrer, tem morte cerebral, mas você ainda permanece vivo, né? Vivo até a custa de aparelhos durante muito tempo por conta do coração funcionando. Já se o coração parar, nem cérebro funciona mais nem nada, porque ele é responsável por fazer o nosso corpo, né, estar existindo, né? A partir do momento que faz com que o sangue se movimente por todo o corpo. Então, o conjunto de órgãos integrados entre si, que os órgãos eles vivem integrados, né? Eles não são separados, eles atuam junto, de maneira a coordenar para os desempenhos de determinadas funções corporais, constituem um sistema. Então, os órgãos juntos, né? Eles compõem o sistema. O corpo humano apresenta muitos sistemas. Como sistema, nós temos o sistema cardiovascular, que aqui está, né? Nós vamos estudar, né? O sistema cardiovascular, o sistema genital, o sistema nervoso. Os vários sistemas atuam de forma conjunta e constituem o nosso organismo. Então, todo esse sistema, né, produzido a partir do órgão, né, dos órgãos, ele cria o organismo, né, o nosso organismo, que age em conjunto. E realmente é assim, né? Nós temos o sistema genital, nós temos o sistema nervoso, nós temos o sistema cardiovascular, que todos estão intrinsecamente, né, ligados para fazer o nosso corpo funcionar. A homeostase. Essa homeostase, ela é a questão do equilíbrio ambiente interno do corpo da gente. Então, o interior da gente tem uma temperatura diferente, né, do que nós temos fora. Então, isso nós vamos chamar de homeostase, né, que é a questão do equilíbrio mantido, né, temperatura interna do corpo da gente. Vocês até têm aí. É realizada de maneira integrada pelos diferentes sistemas. O sistema endócrino e nervoso são os responsáveis por coordenar a atividade dos demais sistemas. O sistema endócrino e o sistema nervoso, ele coordena, né, os demais sistemas. Por isso que a crise de ansiedade, nervosismo que a gente tem, ele ataca todo o corpo, né? Às vezes a gente até pensa que tem determinadas doenças por conta do sistema nervoso, porque ele é bastante atuante e é assim, é onde a gente precisa ter controle sobre ele, né? Sobre esse sistema, que ele faz confusão. Bom, então diante da constituição dos nossos sistemas, não posso prolongar muito para não ficar chata o vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a questão da nutrição e os alimentos. Nessa situação, né, dos nossos órgãos, né, é muito importante que esses órgãos, né, eles sejam bem cuidados. E como é que a gente cuida bem desses órgãos? A gente cuida bem se alimentando bem, nutrindo bem e exercitando bem também. Não pode apenas só alimentar e ter cuidado com a forma como a gente vai se alimentar. Então vamos entendendo tudo passo a passo. A nutrição. O que é nutrição? Nutrição é um conjunto de processos em que envolve desde a ingestão de alimentos, a nutrição, o que é ingerir, né? A partir do momento que a gente come os alimentos, e a assimilação de compostos úteis para as células, ou seja, a absorção que as células vão tirar desse alimento, porque as células, elas se alimentam. E as células se alimentam de quê? Daquilo que a gente se alimenta. Então, se aquilo que a gente alimenta for bom para o nosso corpo, claro que vai ser bom para a nossa célula. Mas aquilo que a gente se alimenta for ruim para o nosso corpo, então vai ser ruim para a nossa célula. Quando a gente fala do câncer, pronto, o órgão do nosso corpo, né, que não se fala em câncer, é o coração. Porque o coração, ele é um órgão que está sempre trabalhando, sempre em movimento. Se o coração parar, a gente morre, né? Então, pelo fato dele ser um órgão, né, que está sempre em movimento, né, ele não tem grandes possibilidades de desenvolver câncer, até porque se desenvolver, morre logo, rápido, né? Não demora muito. Mas a gente não vem falar de câncer do coração. A gente vai falar de outros problemas. O coração está crescendo, né? Ou as veias, né, arteriais, né, estão entupidas. E esse entupimento de veia já está ligado aqui à questão da alimentação. Então vamos lá continuar com a questão da nutrição.
para as células, até a distribuição dos nutrientes pelo corpo e a eliminação dos resíduos nocivos ao organismo, abrangendo a digestão, a respiração, a circulação, a excreção e a coordenação dessas atividades. Então, a nutrição ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto desde o momento que a gente come, né, até o momento que todo o nutriente é absorvido pelo nosso corpo, como também é secretado, ou seja, vai para fora. A gente elimina, né? Ou seja, a urina é uma forma da gente eliminar aquilo que não tem utilidade. O cocô, né, a fezes, também é outra forma de ser eliminado. Aquilo, né, que o nosso organismo já absorveu, né, o que precisa, e agora precisa ser colocado, né, para o meio externo. Né? Isso tudo faz parte do ciclo da vida, da nossa cadeia alimentar. O ciclo, né, é uma roda. Né? É uma roda que tem começo, meio e fim e que retorna novamente. Né? Ou seja, ciclo é algo que não tem fim. Então vamos lá. Diante disso, nós temos, por exemplo, o sistema digestório. Então, a digestão é um processo realizado, né, no sistema digestório, que consiste no processamento e na transformação do alimento em compostos menores, mais simples, os nutrientes. E estes são distribuídos pelo sangue e absorvidos pelas células do corpo. O sistema digestório é o sistema em que a gente vai digerir os alimentos ou beber, né? Então, a ação do sistema digestório é digerir aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe. Depois, e sim, levar para o corpo, né? Para as partes do corpo. O que é importante para os rins, o que é importante para o estômago, o que é importante para as células, o que é importante para o sangue, né? Que está sempre em movimento no nosso corpo graças ao coração, né? Que não vai fazer mal ao coração. E aí vem o sistema, depois disso tem o respiratório. O respiratório é realizado pelos pulmões, né? Que é o pulmonar. Realiza no sistema respiratório, né, o pulmonar. Nela, o gás oxigênio do ar é captado nos pulmões, absorvido pelo sangue. Então, o digestório é do alimento. O sistema respiratório é feito pelo pulmão, né, em que pega o ar, né, o oxigênio, respira e depois ele é transpirado. Aí, no caso, nós temos o CO2, né, que a gente também elimina. Que a gente pega o que é importante e depois ele sai, né? Absorvido pelo sangue e aí distribui, né, em todas as células. Por isso que é importante a gente respirar um ar puro, um ar limpo. Se a gente respirar poluição, vai fazer mal às nossas células, porque nossa célula não vai respirar CO2. Nossas células, embora que o CO2 é importante, o gás carbônico porque a partir do gás carbônico nós temos o oxigênio, porque as plantas elas precisam do gás carbônico e transformam em oxigênio. E nós vamos respirar oxigênio, então nós precisamos respirar ar puro, oxigênio, nós não vamos respirar gás carbônico. Então, poluição faz mal às células. Aí depois vem o sistema urinário. Ou seja, a maior parte da excreção, né, ocorre pelo sistema urinário. Como diz, a gente não faz cocô toda hora, né? Só se a gente tiver com desinteria. Geralmente a gente faz uma vez por dia. Então, a eliminação maior, né, a excreção, digamos assim, ocorre mais pelo sistema urinário e consiste na eliminação de materiais em excesso ou resíduos tóxicos produzidos pelas atividades celulares. Por isso que a gente tem que beber muita água. A gente tem que beber em torno de 2, 3, 4 litros de água por dia. Pode abusar da água. Beber... não tô com sede não. Bebe. Pode beber água o tempo todo. Por quê? Porque a água é muito importante. O nosso corpo é formado, né, quase todo por água. E a água, como a gente vê, né, no sistema urinário é expulso, né, toda toxicação, né? Qualquer coisa tóxica que tiver no nosso sangue será eliminada pela urina. Então a água ela ajuda nisso, né? Ela vai empurrar, vai contribuir para que o nosso corpo elimine mais fácil. Se sentir vontade de fazer xixi, faça. Outra coisa, quando eu digo beber líquido, é água mesmo, água ou suco. Não é beber refrigerante, beber Coca-Cola, beber Guaraná. Isso aí faz mal. Esse líquido aí é um líquido venenoso, né? Cerveja, cachaça, não. Eu estou falando de água pura, água gostosa, né? Que nós temos em casa, graças a Deus. E também o suco, né? E o suco que eu falo da fruta, não é daqueles que suco de pacote, não. Que aquilo ali também chama-se o pó da morte. Eu tô falando de coisas boas, né?
E depois vem o sistema cardiovascular, que é o coração, né? Contribui para o bom funcionamento do sistema digestório, respiratório e urinário. Então, o sistema cardiovascular, ele faz com que todos os demais sistemas, respiratório, digestório, urinário, funcionem bem, que é o sistema cardiovascular do coração. Pois a circulação sanguínea transporta para todas as células do corpo o gás oxigênio e os nutrientes provenientes da digestão. Então, quem nos mantém vivo? Ah, sim, são os órgãos. Sim, mas os órgãos, tudo em nós é formado de célula, como a gente viu. Nós temos a externa, né, que é uma única célula, né, que forma, né, o tecido, mas nós temos no nosso interior vários órgãos, né, formados de diferentes células. Por isso que nós somos seres pluricelulares, né, e as células são destacadas como formas diferentes, né, em nós, né, por conta dessa complexidade. E aí o sistema mais importante, né, que faz com que todos os outros sistemas funcionem, é o sistema cardiovascular, o coração. Mas ele anda sozinho? Não, ele anda agregado. Por quê? Porque se você não se alimentar bem, então você não vai fazer uma boa digestão, não vai ter uma boa absorção no seu organismo. Por exemplo, se você, que eu vou falar daqui a pouco, se você comer gordura demais, corre o risco de entupir as veias do coração, né, as artérias. E aí você pode morrer. Bom, então vamos lá. Falando em questão de alimento, vamos falar sobre as vitaminas e sais minerais. Então, nem de mais, nem de menos, a gente precisa ter no nosso organismo sais minerais e vitaminas. Se eu exagerar no sal, né? Por exemplo, eu falo do sal de cozinha, o sal dá gosto, né? Mas tudo tem que ter um controle. Como eu disse, nosso corpo, hoje, né? Criança tem mais água, eles têm mais formado por água do que nós já adultos. Então, um adulto tem mais ou menos 75% de água, 75% do corpo formado de água. E os 25% são isso, né? Vitaminas, proteínas, glicídios, lipídios, que a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, as vitaminas, nem podemos ter de mais nem de menos, né? São nutrientes, essas vitaminas, que regulam diversas atividades que ocorrem no organismo. São encontradas as vitaminas em diferentes tipos de alimento, como derivados do leite, a gente encontra vitaminas, frutas, hortaliças e óleos. Então, é onde a gente encontra esses tipos de vitamina. Então vou abusar no leite, porque quer ter muita vitamina. Não é assim. É como eu disse, tudo tem que estar equilibradamente, né? A gente não pode exagerar nem para mais, mas também não pode exagerar para menos, mas ter sempre um controle variado da alimentação saudável. Os sais minerais também são nutrientes que fornecem ao organismo elementos químicos importantes, como o sódio, o potássio, o cálcio, o ferro, entre outros. E aí nós temos o exemplo dos sais minerais, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Eita, eu vou enfiar sal nas panelas. Não, calma, porque senão a sua pressão vai subir, aí você vai morrer também, né? A pressão arterial. Não é assim. Também tem que ter um controle. Até porque na água a gente já encontra sais minerais. Não sei se vocês sabem, mas a água da chuva, ela é uma água destilada, ou seja, ela é 100% CO2. Perdão, gente, não CO2, H2O. Ela é totalmente H2O, mas a partir do momento que ela cai na terra, ela se mistura, né, com outras coisas, então ela já não vai ser mais uma água pura, né? Ela vai se misturar com os nutrientes que há na terra. E o que são esses nutrientes? Por incrível que pareça, são restos de animais, vegetais mortos. Então, aqueles restos mortos, eles são importantes para a nossa vida, porque eles se transformam em nutrientes. Só para a gente ver que nós não somos melhores do que ninguém, que a gente precisa até do que já morreu, né, para que a gente possa viver. Então, os nutrientes, que é o mais presente, né, o nitrogênio, é o mais presente na natureza, é o mais abundante. Ele advém da decomposição feita por fungos e bactérias, como eu disse, de restos de animais, né, de restos de plantas mortas. E a gente sabe que quando chove, a chuva vem, que se mistura com eles, vai para o rio, e no rio nós vamos capturar a água que vamos beber em casa, ou no rio, ou no poço, ou no açude, seja lá onde for. Mas esses nutrientes estarão presentes. Então, os sais minerais, né, que a planta também usa para produzir seu alimento, está ali presente. Então, a gente não pode exagerar no sal de cozinha. Por quê? Porque o nosso corpo já tem esse sal também, que já está na própria água.
Aí vem os carboidratos, lipídios e proteínas. Então, os carboidratos estão ligados nos açúcares, ou seja, nos glicídios. Então, o açúcar é importante no nosso corpo, mas não demais. Eita, eu vou beber mel agora. Não, calma, peraí. Peraí, Brasil. Se a gente não tiver controle, a gente vai fazer nossa diabetes subir. A diabetes, né, está ligada à questão da glicemia. Então, se sua glicemia ela subir, né, para mais da referência, que é de 70 a 99, então, se ela passar de 99, você já é pré-diabético, né? De 100 a partir de 100 você já é pré-diabético e a tendência é ser diabético. E se for para menos também, então não é bom. Então, o valor geralmente colocado pelos laboratórios é de 70 a 99. E a gente precisa manter esse equilíbrio, né? Não pode deixar baixar, mas também não pode subir. E para entender que o açúcar ele é assim, ele está presente na fruta, né, que é o açúcar da frutose. Ele está presente no leite, né, que é o da lactose, o açúcar lactose. Ele está no amido, né, ou seja, na farinha de trigo, na farinha de milho, a gente tem. E tem o da sacarose, que é o da cana-de-açúcar. Esse da cana-de-açúcar é usado para fazer rapadura, é usado para fazer a cachaça, é usado, né, que a gente coloca, adiciona mais na nossa alimentação. Por exemplo, você faz um suco de uma fruta. Gente, o suco, ele já tem açúcar, a fruta já tem açúcar. Ah, mas não presta, só presta doce. Aí você arrocha açúcar dentro. Eu gosto de suco doce, não vou mentir. Mas eu tenho a consciência que aquilo ali vai me fazer mal. Então, o correto é que o suco tenha o menos açúcar possível, ou seja, de sacarose. Por que, Isael? Porque a fruta já tem suco, ou aliás, açúcar. Então, o leite, por exemplo, o leite já tem açúcar, então não precisa você colocar açúcar no leite. O certo é beber o leite sem açúcar, porque ele já tem açúcar, mas a gente tem a mania de colocar mais açúcar. Então, o açúcar sacarose é o açúcar perigoso, como diz a história. Por quê? Porque a gente adiciona ele a alimentos que já têm açúcar, né? Como eu disse, o suco, o leite, a farinha, a gente ainda coloca, adiciona mais açúcar. Então, a gente perde o controle disso. Bom, aí vem os lipídios. Os lipídios são gorduras. Então, as gorduras, a ingestão de gorduras também é importante para o nosso organismo. As gorduras são compostos pouco solúveis em água. Já sabe, né, que gordura não dissolve em água, né? Ou seja, é aquele ditado que diz água e óleo não se misturam, isso é verdade. Que podem ser de origem animal ou vegetal. Então, o óleo você encontra no animal e pode encontrar no vegetal. Eles participam da composição da membrana celular e estão relacionados à produção de algumas vitaminas, hormônios. Auxiliam na manutenção da temperatura do corpo, as gorduras, pois formam uma camada isolante sobre a pele, evitando perda de calor. Essa é a importância dos lipídios. Mas, gente, e não diz que gordura faz mal? Claro que faz. Em excesso faz. Como eu disse, tudo demais é veneno. Tem que ter um controle, né? Mínimo, mas tem que ter. Então, os lipídios, é normal a gente comer carne, entendeu? Agora, pegar uma lata de óleo e beber não é normal. Fritura não é normal, entendeu? Você pode cozinhar a carne sem precisar colocar uma gota de óleo. Por quê? Porque a carne já tem gordura. Então não precisa, mas a gente tem a mania de jogar óleo em tudo. Joga óleo no feijão, joga óleo no tem gente que coloca até no arroz e não precisa. Não precisa nada disso. A gente pode consumir o óleo. Tem gente que consome 8 latas de óleo por mês, minha gente. E isso é uma bomba calórica. Isso é um mal enorme. O que deve ser consumido em casa de óleo não pode passar de uma garrafa ou de uma lata de óleo. Não pode passar disso. No mês, né? Por isso que muita gente adere ao azeite de oliva, porque ele é menos prejudicial. Vamos aos poucos. Então, a gordura do colesterol e a cera produzida pelas abelhas são alguns exemplos de lipídios de origem animal. Então, aquela gordura do colesterol, né? Quando o colesterol está alto demais, junto com o triglicerídeo, né? Que é o outro também, que quando está descontrolado, né, fora do seu limite, eles contribuem para a gente infartar e morrer. Bem como também a diabetes, né, que é a glicemia alta também. Então, são coisas que precisam andar em harmonia. Aí tem, a gordura e o colesterol são encontrados na gema do ovo, nas carnes, no leite e em seus derivados, que é mesmo, o leite já é gordo, como a gente vê.
em quantidades adequadas. O colesterol é importante para a formação de alguns hormônios e a produção de vitamina D, certo? Então, assim, a gente já vai encontrar, como eu disse, no leite, na carne. Então, não precisa a gente estar se esbaldando numa garrafa de óleo, porque já existe o óleo naturalmente em determinados alimentos que a gente consome. O consumo excessivo de lipídios de origem animal está associado a muitos problemas de saúde, foi o que eu disse. O lipídio de origem vegetal são encontrados nos óleos vegetais, como o azeite de oliva e o óleo de girassol, no abacate, no amendoim, nas castanhas e nas nozes, entre outras. Esse aqui é o colesterol do estilo bom, né, que é o vegetal. Então, muita gente tem substituído a lata de óleo, que eu falei, é mais barato, vou comprar ela, mas faz um mal danado pelo azeite de oliva. Pronto, usa o azeite. O azeite é mais saudável, ele é um pouquinho mais caro, mas é o mais saudável. Ele faz o refogado também, né, no preparo dos alimentos em casa, ele refoga muito bem. Então, pode-se fazer uma adesão a só o uso do azeite de oliva, ele é muito bom. Ou do óleo de girassol também. Eles são menos ofensivos, menos calórico, né? E natural. E aí vem as proteínas, depois dos lipídios. As proteínas são compostos grandes formados por unidades mais simples, que são denominados de aminoácidos. As proteínas atuam como enzimas e substâncias que facilitam as reações químicas no organismo, como reações da digestão, atua na coagulação sanguínea, as proteínas, formam os anticorpos, né? Ou seja, as paredes, né, que servirão para expulsar corpos estranhos do nosso corpo, né, doenças, que defendem o organismo de infecções, entre outras funções, né? Então, muitas infecções são combatidas automaticamente pelo nosso corpo quando ele está bem equilibrado dentro, né, desse dinamismo aqui, né, alimentício que eu falei. Eles também atuam como fonte de energia, as proteínas. Os alimentos de origem animal, como clara de ovo, as carnes, o leite e seus derivados, e alguns alimentos de origem vegetal, como o feijão, a lentilha, a soja, a ervilha, o grão de bico, são importantes fontes de proteínas. Então pode se esbaldar no ovo, esbaldar, que eu tô assim, meio brincando, né? Mas pode comer ovo, faz bem, principalmente ovo de galinha capoeira, né? Feijão, né? Rico em ferro, muito importante também. Não gosto de feijão. Gente, um feijão bem preparado, cozido direitinho, é uma maravilha, como até puro. E do dia principalmente. E só de você pensar que vai fazer bem ao seu organismo, aí pronto, gente. Aí pode se esbaldar, assim, se esbaldar, né? Mas equilibradamente comendo feijão. Como uma boa porção de feijão no almoço, ali já vai servir para o dia todo, né? No outro dia repete do mesmo jeito. Porque assim, se a gente abusar do feijão, do ferro, né? Aí a gente já vai ver algumas coisas diferentes no corpo da gente. Então tudo tem que ser ponderado, ou seja, tudo tem que ser equilibrado. Nunca para de mais, nunca para de menos. O importante é a gente eliminar os alimentos que nos faz mal e aderir sempre aos alimentos que nos faz bem. E aí a gente vai, durante o dia a dia, intercalando, né? Hoje eu vou consumir feijão, hoje eu vou consumir leite, hoje eu vou consumir legumes, hoje eu vou consumir carne, hoje eu vou consumir um pouquinho de massa, entendeu? Hoje eu vou consumir uma coisinha, né, com um docinho a mais, um pouquinho a mais. Então isso não faz mal, isso faz bem. Isso entra, gente, na questão da alimentação saudável, né? É muito importante termos uma alimentação saudável, porque a alimentação, ela também vai contribuir no processo de produção de energia do nosso corpo e vai garantir o bom funcionamento dele fisicamente, né? Vocês até têm aí no livro de vocês. Então, tudo depende dos tipos de alimento. Então, dependendo do alimento que eu, né, vou comer, ele, né, aliás, eu terei bons resultados. Então, temos que aderir. Aí no livro de vocês, na página 22 e 23, vocês têm umas dicas, né, dicas de alimentos saudáveis. E a forma de se alimentar. Não é bom se alimentar assistindo televisão, celular, nem nada. O importante é fazer a refeição em família. Então, tudo isso vocês vão encontrar. Vão encontrar atividades físicas, além de se alimentar, praticar exercício, correr, caminhar, pular, nadar. É muito importante, né, fazer exercícios físicos, e evitar ao máximo comer alimentos, né, que fazem mal. Os famosos industrializados. Extrato de tomate faz mal,
milho verde, que a gente compra na latinha, faz mal. O quitute, que muita gente gosta, faz mal. A mortadela faz mal. Minha gente, pelo amor de Deus, evite, que deixou até de vir para as escolas, né? As salsichas. Aquilo ali é o fim, né? Então, tem muitas coisas, né, que vocês podem pesquisar. Os refrigerantes, a Coca-Cola. É tão gostoso, Coca-Cola é gostoso, mas lhe faz o mal. Quando for sair por aí, peça sempre um suco natural para tomar. Evite o máximo, né? Tá evitando certos tipos de bebida e certos tipos de comida, aquelas pipocas, aqueles salgadinhos, a batata frita. A batata frita tem uma forma legal de ser fritada, né? O que faz mal da batata não é a batatinha em si, não. É a fritura. Né? E existem aparelhos, né, eletrodomésticos que já se utilizam para evitar a fritura da batata em óleo, que também faz um mal danado. Sem falar, gente, que a alimentação que não é saudável tem sido o ponto importante para o desenvolvimento do câncer no corpo da gente. Como a gente sabe que o câncer é uma doença que se desenvolve a partir das células, né? As células cancerígenas, que são aquelas células perigosas, que as células boas vivem combatendo, então a gente tem que alimentar bem para que haja sempre esse combate no nosso corpo, né? Ou seja, sempre a expulsão do que não presta do nosso corpo. Se você não se alimentar bem, então você vai ocasionar a chegada e o desenvolvimento de doenças no organismo. Até uma gripe, até o vírus, né, a gente pode expulsar do corpo da gente a partir da alimentação. E a partir de exercícios físicos, né? São muito importantes. A vitamina D. A vitamina D a gente não encontra... a gente encontra ela abundantemente no sol. Nós temos abundantemente que é o sol. Agora não é pra gente torrar no meio do sol. Mas ali, 10 horas da manhã, que o sol tá um pouco quente, saia, leve uns 5, uns 10 minutos de sol, já vai ajudar muito, né, na produção de vitamina D no organismo, né? As gorduras também contribuem, né, para a produção de vitamina D. E a vitamina D expulsa, né? Ele impede que o vírus penetre, né, entre no corpo da gente. Porque o vírus, ele é um parasita. Ele se hospeda na célula da gente e faz mal. E aí, a célula da gente estando forte, né, imunizada, ela expulsa tal doença. Então, eu vou enviar uma atividade para vocês e qualquer dúvida é só me procurar, né, para tirar.